Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de FreeCAD 1.0. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade às nossas juntas da nossa bancada Assembly. Hoje vamos ver as juntas mecânicas. As juntas mecânicas, elas têm a função de fazer o relacionamento entre um objeto e o outro objeto que se movam mecanicamente, de tal forma que quando nós movimentar um objeto, o outro vai também reproduzir o seu movimento mecânico. Bom, a primeira junção que nós vamos ver é o sistema de peão-cremalheira. Para isso, nós vamos montar um sistema de peão-cremalheira rapidamente aqui. Inicio a montagem e vou realizá-la. Vou adicionar a junta da engrenagem. E vou adicionar também as juntas da cremalheira. Pronto, uma vez que eu adicionei as juntas, eu vou posicionar esses dois componentes. Esse posicionamento é necessário para que quando eles se movimentarem, ele mantenha a sincronia das posições. Agora, eu vou adicionar a junção mecânica, que é aquela que vai fazer com que aquele que vai fazer com que uma peça se movimente em relação à outra. No caso, eu vou usar essa ferramenta aqui, que é a junta de coroa e cremalheira. Seleciono a junta rotacional da engrenagem e seleciono também um eixo longitudinal da minha cremalheira. Agora eu vou colocar aqui a taxa de transmissão de movimento. Ela corresponde ao raio do diâmetro primitivo da engrenagem. Nossa engrenagem tem um raio primitivo de 15 milímetros. Então é o que eu vou colocar aqui. Clico no botão OK e agora eu posso movimentar. Perceba que nesse caso ficou invertido o movimento da cremalheira e da engrenagem. Isso pode ser consertado clicando aqui nas juntas, Rack and Pinion, e altera aqui onde tem distância. Eu vou colocar agora aqui, ao invés de 15, vou colocar menos 15. Quando eu fizer isso, o movimento se torna sincronizado. Agora eu vou mostrar a junção do tipo parafuso sem fim. Bom, essa junta, você vai ter uma junta onde você, a partir de uma rotação, você vai deslocar um objeto. Então, para isso eu vou ter que colocar o meu objeto com uma junta deslizante. Ok. Se necessário, você também pode limitar esse movimento. E agora eu vou posicionar também o meu fuso. Perceba que quando você for fazer isso, não é necessário que o fuso tenha rosca, tá? Na verdade, nós aconselhamos que não utilize rosca nos desenhos, porque ela torna o desenho mais pesado. Pronto, agora nós temos os dois objetos posicionados, mas perceba que um movimento não tem relação de movimento com o outro. Para acionar esse movimento, nós vamos ativar a nossa junta de parafuso. Então, clicando aqui na ferramenta criar junta de parafuso, nós vamos selecionar agora a junta rotacional e vamos selecionar a junta linear do meu objeto. É importante que essas duas juntas elas estejam exatamente no mesmo sentido das que você utilizou para posicionar o objeto. Agora nós vamos colocar aqui o raio que indica o passo de rotação entre uma volta dada no fuso para o deslocamento que seja realizado na rosca. Vamos colocar aqui no nosso exemplo como 2. Clico no botão OK. E agora, quando eu movimentar o bloco, nós vamos ter o movimento do fuso. Quando eu movimento o fuso, nós temos o movimento do bloco. Agora, nós vamos mostrar a união do tipo engrenagem. Para engrenagens,
nós devemos primeiro colocar as juntas revolucionárias para permitir que essas engrenagens girem em torno de um eixo. No nosso caso, esses pinos que foram colocados na montagem. Mas percebam que essas engrenagens estão independentes, elas não estão movimentando uma outra. Então, para que eu possa fazer essa união mecânica, primeiro eu vou posicionar os dentes da engrenagem na posição que elas deveriam ocupar, para garantir que quando eu fizer a união desses dois objetos, eles estejam sincronizados na posição de engate. Então agora eu clico aqui na opção criar junta de engrenagem e vou selecionar as arestas circulares que definiram o eixo de rotação dessas engrenagens. No caso, esse eixo e esse eixo. Agora eu vou colocar o raio do diâmetro primitivo da engrenagem 1, no caso 30, e da engrenagem 2, no caso 20. Clico no botão OK e agora eu posso movimentar as engrenagens, que elas vão se mover de forma sincronizadas. E por último, nós vamos mostrar a junção do tipo correia. A junção do tipo correia, ela movimenta os dois objetos no mesmo sentido. No nosso caso, nós vamos usar essas duas polias. Perceba que ela também está feita somente a junta revolucionária, de modo que elas possam girar em torno de um centro, né? Mas só que de forma independente. Para colocar a união do tipo correia, nós vamos selecionar aqui, ó, a união tipo correia. Nós vamos selecionar as arestas que indicam o centro de rotação de cada uma das engrenagens. E nós vamos colocar o raio dessas engrenagens. No nosso caso, elas têm um raio de 10 milímetros. Clicamos no botão OK. E agora, essas duas engrenagens vão girar sincronizadas. Caso queira, você pode adicionar um componente de correia. Porém, lembre-se que essa correia ela tem que estar fixada, porque ela é apenas cosmética, de modo que ela não vai se movimentar quando você movimentar o conjunto. Ela é apenas para demarcar a posição do teu objeto. Bom, por hoje nós encerramos a nossa aula. Até o próximo vídeo.